Olá pessoal, de volta com mais um vídeo da série Neuroaprendizagem, onde eu, professor Wilson Cândido, estarei hoje conversando com vocês sobre autismo e a importância do diagnóstico precoce. Esse quadro ainda de difícil definição, porque a gente ainda confunde algumas apresentações do autismo com outras situações de transtornos e dificuldades. Mas é importante lembrar que quanto mais cedo a criança com autismo for diagnosticada, quanto mais cedo esse encaminhamento posterior ao diagnóstico acontecer para os espaços de atendimento, quanto mais cedo a estimulação precoce começar a ser realizada, mais chance a pessoa com autismo tem de ampliar capacidades de desenvolvimento cerebral e diminuir padrões de dificuldades, aumentando aí as suas potencialidades e chegando a uma vida muito mais funcional, tá? O diagnóstico ainda é um pouco difícil para algumas famílias pela dificuldade de acesso a profissionais especialistas. Lembrando que o diagnóstico para o autismo, é importante tratar dessa situação, ele é dado, ele é definido por um profissional médico, em área especial de formação, como neuropediatra e o psiquiatra infantil, tá? Então, são profissionais que, em parceria com outros profissionais de outras áreas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, podem juntar informações acerca do que foi observado nas diversas áreas de investigação para chegar ao parecer final, definindo aí o diagnóstico para o autismo. Então, o diagnóstico ele é de competência médica, neuropediatra e psiquiatra infantil, mas é importante ter uma equipe multidisciplinar com olhares diferentes para chegar aí a uma conclusão diagnóstica com mais segurança e com mais firmeza, observando diversas áreas de desenvolvimento da criança que podem estar em atraso. O diagnóstico para o autismo, ele não pode e não é dado a partir de exames. Ele é clínico observacional. Ele é dado a partir de uma investigação, onde o médico observa o desenvolvimento da criança, observa a criança em atividade, observa como a criança responde a algumas situações específicas, ele entrevista a mãe, ele conversa com a mãe, ele lê relatos ou discute com outros profissionais acerca do que foi observado. Ele pede exames, não para achar o autismo, mas para descartar outras condições diagnósticas, como o eletro, que é solicitado para que se observe a presença de outras situações e não do autismo. Não tem outras situações, aí você já descarta qualquer outra condição e já volta o olhar para o autismo. E pede também o BERA, que é um exame audiométrico, onde a criança não precisa participar diretamente, só para observar se a criança tem perda auditiva ou não. Porque no passado se confundia autista com surdo. Daí hoje pede o BERA para tirar qualquer dúvida acerca dessa condição auditiva, ok? 5 pontos importantes para se entender o autismo no contexto da definição diagnóstica. Entender que o autismo não tem forma física. Não tem um marcador biológico. Você não vê autismo na cara da pessoa. Não aparece no exame a condição para o autismo, Isso é bem definido hoje. Ele depende para o diagnóstico de uma observação sistemática, depende da observação de como o desenvolvimento global da criança acontece, depende de como a criança está apresentando padrões de fala, de comunicação e de comportamento associado a isso. Já chamamos essas duas situações de díade do autismo segundo o DSM-5, Observa-se ainda como a criança interage ou desenvolve com seus pares, com crianças de idade semelhante e de um conjunto outro de informação que depende aí da transparência familiar na hora de relatar situações que são observadas no dia a dia. Importante lembrar que dados observados em uma análise sistemática dos relatos dos pais de crianças com autismo indicam que até 88% das crianças com autismo já davam indicativos de autismo antes dos 2 anos de idade.
e até 55% das crianças com autismo já davam sinais do autismo antes de 1 ano de idade. O diagnóstico do autismo já pode ser fechado até 2 anos e meio, 3 anos, onde todos os sintomas, todos os sinais para o autismo já estão ali manifestos, né, de forma clara. Muitas vezes é difícil para a família aceitar ou perceber que aquilo está acontecendo. Mas o fato é que a situação está ali e é preciso que se olhe, mesmo que não se tenha uma precisão para o diagnóstico ainda, que busque por estimulação, né, para que a criança não tenha prejuízo por essa espera. Não dá mais para aceitar que um profissional qualquer diga para a família: tenha paciência, espere, cada pessoa tem seu tempo. Lógico, todo mundo tem um ritmo e um tempo, mas hoje, com a emergência que a gente tem aí de estimulação, com a quantidade que a gente tem de informação, hoje a gente tem que buscar por essa estimulação, independente de ter um diagnóstico fechado ou não, tá? É importante observar isso. O diagnóstico para o autismo, enquanto precocidade, já é defendido lá na Lei 12.764, do dia 27 de dezembro de 2012. Ela diz que a pessoa com autismo tem direito à detecção precoce, ou seja, identificação precoce para os sinais do autismo, tem direito a ser encaminhada precocemente para os espaços de atendimento e tem direito a ser estimulada precocemente, defendendo a ideia de que quanto mais cedo a gente estimula, mais chances de evolução a criança pode apresentar, tá? Nesse contexto é importante que o professor lá da educação infantil, ele tenha formação, ele busque por formação para entender principalmente sobre desenvolvimento infantil e para observar como as crianças, no contexto de sala de aula, no contexto grupal, durante a brincadeira, durante a alimentação, durante as trocas de informações para a comunicação e a própria interação social naquele espaço social, como ela se apresenta. Porque se você percebe alguma dificuldade, não é para diagnosticar, porque quem faz isso é o médico, mas é para chamar a atenção, para buscar orientar a família a procurar por um profissional especialista para ver como anda o desenvolvimento da criança e a gente começa a trabalhar algumas ferramentas importantes a esse desenvolvimento precocemente. O diagnóstico, ele tem esse poder, o poder de fazer com que a gente, de posse desse documento, busque, brigue por situações que promovam aí a estimulação e o desenvolvimento pleno de qualquer criança. Na criança com autismo isso não é diferente, pelo contrário. Quanto mais cedo, mais chance a gente tem de garantir um desenvolvimento adequado a ela. Ok? Quais são os sinais que eu posso observar em casa, em meu bebê, que pode ser indicativo para o autismo? Vamos lá. Alguns sintomas ou sinais que a gente observa no bebê de meses, 6, 8, 9 meses, pode ser indicativo para o autismo, mas é preciso esperar um pouquinho mais para ver se isso se acentua, né? Aquele bebê que tem dificuldade em mamar, que não aceita a mama, ou que se recusa a ficar no braço da mãe, que durante a mama não troca olhares com a mãe, não desenvolve uma relação de afetividade muito funcional, como no geral se tem. Aquele bebê que chora no braço da mãe e fica quietinho no berço. Aquele bebê que a mãe vai ao berço, oferece os braços, né, estimulando a atenção dele, e ele não corresponde com os braços de volta. Aquele bebê que chora à noite, e quanto mais a mãe acalenta, mais ele chora, pode ter um transtorno aí, um distúrbio do sono. Aquele bebê que acorda à noite, fica brincando com as mãos até amanhecer o dia sem reclamar, sem chorar para que a mãe venha tirá-lo ou acalentá-lo. Aquele bebê que tem um atraso muito significativo na aquisição da linguagem, enquanto outros bebês de idade semelhante já têm o desenvolvimento aí, uma tentativa qualquer de comunicação. Aquele bebê que não apresenta estranhamento a outras pessoas. Alguém coloca no braço e sai e ele não estranha porque é uma pessoa que ele não conhece e nem chora pelos pais. Aquele bebê que pode apresentar sinais como esses, que podem passar e não ser autismo, mas podem cada vez mais se acentuar e vir a se configurar como autismo. Então é importante que a gente defenda o diagnóstico precoce, observando como os nossos bebês estão se desenvolvendo, não para achar autismo, mas para estimular e ver a possibilidade de um desenvolvimento pleno. Esse foi mais um vídeo da série Neuroaprendizagem e eu espero estar contribuindo com vocês. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.